Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar o conceito de função. Nas aulas anteriores nós já estudamos a noção intuitiva de função e agora a gente vai estudar a definição formal de função, certo? Então, baseado na noção intuitiva de função, se eu considerar dois conjuntos não vazios A e B, uma função seria um mecanismo que associa os elementos de A aos elementos de B, de modo que um elemento de A esteja associado a um único elemento de B, e que cada elemento de A possua uma associação em B, certo? Então, essa definição formal ficaria da seguinte maneira: sejam os conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A em B é uma função quando associa a cada elemento x do conjunto A um único elemento y de B, certo? Essa função pode ser indicada por essa simbologia descrita aqui. E lê-se isso da seguinte maneira: f é função de A em B, certo? Então, é função f de A em B e ela pode ser representada dessa primeira maneira ou dessa outra maneira aqui. A mais usual é essa primeira, função f de A em B, ok? E, pessoal, para nomear as funções, geralmente nós utilizamos as letras minúsculas, o F, o G, o H e assim por diante, certo? Então, para nomear funções, nós utilizamos geralmente letras minúsculas, ok? E esse conjunto A, para a gente entender melhor, vamos ver aqui esse exemplo que nós temos abaixo. Considere os conjuntos A, 0, 1 e 4 e B, menos 1, 0, 1, 2 e 5 e as seguintes relações de A em B. Então, aqui nós temos três relações de A em B, ok? E nós vamos ver quais delas são função e quais delas não são função, ok? Então, nessa primeira relação aqui, o que nós temos? Esse desenho que vocês estão vendo aqui, nós chamamos ele de diagrama de flechas. Ele é usado para representar uma função, certo? Então, qual é essa relação aqui? É x e y pertencente ao produto cartesiano AB, tal que o y é igual a x mais 1. O que vai importar para a gente é essa relação aqui, ó, y igual a x mais 1, que nós chamamos isso aqui de fórmula ou simplesmente de lei de formação da minha função, certo? Então, isso aqui, y igual a x mais 1, vai associar cada elemento de A, ou não, né, a os elementos de B. Os elementos que estão em A, nós chamamos de x, certo? E os elementos correspondentes que estão relacionados a esses elementos de A e B, nós chamamos de y, ok? Então, aqui nesse exemplo, ó, desse diagrama de flechas, só para concluir aqui, esse conjunto A, que é o ponto de partida de onde vão partir as setazinhas para o conjunto B, nós chamamos ele de domínio da função, certo? E a gente está dizendo que é função f de A em B. Então, esse conjunto A nós chamamos de domínio da função, que é denotado por D de F, certo? E o conjunto B nós chamamos de contradomínio da função, que é denotado por CD de F, ok? Da função F. Então, cada elemento y de B que possui correspondente x em A é chamado imagem de x pela função f. E o conjunto formado por todas as imagens é denominado de imagem da função f, ok? Então, cada elemento de A tem que ter um correspondente em B e todos os elementos de B que estão associados a um elemento de A, nós chamamos esses elementos de imagem da minha função, que é denotado por im de f, ok? Então, aqui nessa primeira relação, y igual a x mais 1, para os conjuntos A e B apresentados aqui em cima, nós temos na primeira relação que o 0, quando eu substituo o x por 0, eu vou ter 1, né? Então esse 0 vai estar associado ao número 1 no conjunto B. O 1 que está no conjunto A, se eu substituir 1 mais 1 dá 2, então ele vai estar associado ao elemento 2 no conjunto B. E o 4, ao substituir aqui no lugar do x também, 4 mais 1 igual a 5, ele vai estar associado ao 5 aqui no conjunto B. Então dá para perceber, ó, que todos os elementos de A possuem um único elemento associado em B. Então, isso aqui é sim uma função, certo? Então, essa primeira relação aqui é função, certo? Por quê? Porque cada elemento de A está associado a um único elemento em B. Podem sobrar esses elementos aqui em B? Podem sim, tranquilamente.
aqui no meu diagrama de flechas, onde os elementos de A estão representados nesse primeiro desenho e os de B no segundo. Os de A é que não pode sobrar nenhum, mas aqui no conjunto B podem sobrar sim elementos. Na segunda relação, que é y igual a 2 de x, y igual a 2x, aliás, o que nós temos? Que o zero vai estar associado ao zero, né? Ao substituir o x por zero, 2 vezes 0 é 0. Ao substituir o x por 1, 2 vezes 1 é 2. Porém, se eu fosse substituir o x por 4, 2 vezes 4 daria 8. Então, não teria um elemento, o 8, aqui no conjunto B, né? Então, não tem como eu associar esse 4 a um elemento em B. Logo, isso aqui não é função. Por que não é função? Porque eu tenho aqui esse elemento que não possui uma associação em B. Não possui um elemento que esteja associado a ele no conjunto B, ao substituir aqui na minha lei de formação. Então, isso aqui não é função. Não pode sobrar nenhum elemento aqui no meu diagrama de flechas no conjunto A. Então, isso aqui não é função, ok? E na nossa terceira relação aqui, y² igual a x. Então, nós temos que para o x igual a 0, ele vai estar associado ao zero, né? O 1 vai ter duas associações, ó. O 1 vai estar ligado ao menos 1 em B e ao 1 também em B. Então, também não posso ter isso aqui, pessoal. Não posso ter um único elemento de A associado a dois elementos em B. Percebam o que diz na definição. Cada elemento de A, certo? Cada elemento x de A vai estar associado a um único elemento y em B. Então, se eu tenho um elemento de A associado a dois elementos de B, então isso aqui já prova que isso também não é uma função. Então, dá para mim ver se é ou não função apenas analisando o diagrama de flechas, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui que diz o seguinte. Uma função f de A em B com A igual a menos 2, 0, 1 e 3 e B igual a 0, 1, 2, 3, 4, 9 e 10, que associa cada elemento x de A ao seu quadrado y em B, pode ser indicada pela fórmula, que eu já falei anteriormente, a lei de formação da função, y igual a x ao quadrado ou simplesmente f de x igual a x ao quadrado. Então, posso usar essas duas maneiras, pessoal, y igual a x ao quadrado ou substituir o y simplesmente por f de x. Então, geralmente, a gente utiliza muito esse f de x igual a minha lei da formação, a minha fórmula da função, ok? Aí aqui está pedindo para determinar o domínio, o contradomínio e a imagem de f e construir também o diagrama de flechas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai pegar a lei de formação, que é f de x igual a x ao quadrado, ok? Como a gente vai ter que fazer o diagrama de flechas, vamos fazer logo o desenho aqui no lateral. Vou desenhar aqui o meu conjunto A, que nesse desenho eu vou colocar todos os elementos que estão em A, o menos 2, o 0, o 1 e o 3. Aí faço um outro desenho aqui na frente para o B e vou colocar os elementos que estão dentro do meu conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 9 e 10. E vou colocar um F aqui no B para indicar que isso aqui é uma função de A em B, certo? Então, para descobrir a que elemento de B os elementos de A estão associados, eu vou ter que fazer o quê? Substituir na lei de formação. Quem é a minha lei de formação? f de x igual a x ao quadrado. Então, vou pegar o primeiro elemento de A, que é menos 2. Então, vou fazer aqui o f de menos 2. Onde tem o x, eu vou substituir por o menos 2. Se é x ao quadrado, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, dessa forma, eu posso dizer que o menos 2 do conjunto A, que é esse número aqui, vai estar associado ao 4 em B. Por quê? Porque ao substituir o x por menos 2, eu encontrei o valor 4. Então, esse menos 2 vai estar associado ao 4, ok? Eu vou fazer o mesmo processo para os outros elementos de A. Pego o 0, vou fazer o f de 0. Então, onde tem o x, eu substituo por 0, eu vou ter 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é igual a 0. Logo, o elemento 0 de A vai estar associado ao 0 em B, porque ao substituir o x pelo 0 na lei de formação da função, eu encontrei 0, ok? Agora vamos fazer o f de 1, vou ter 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1, então eu posso dizer que o 1 está associado a 1. O 1 de A está associado a 1 de B, ou seja, a imagem desse número 1 aqui é 1, lá no conjunto B.
E vou fazer por último o f de 3, então vou ter 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Logo, a imagem de 3 é 9. Ao substituir o x por 3, eu vou encontrar o valor igual a 9. Feito isso, está construído já o meu diagrama de flechas. Percebam que cada elemento de A tem uma única associação em B. Está associado a um único elemento em B. Então, isso aqui, sobraram aqui o 2, o 3 e o 10 no B, mas isso não tem problema. Nesse conjunto B, podem sobrar elementos. Não podem sobrar elementos é aqui no meu conjunto A, ok? E cada elemento aqui que sai de A tem que estar ligado a um único elemento em B. Eu não posso ter saindo duas setas de um mesmo elemento aqui em A. O que eu posso ter é o seguinte: dois elementos de A podem estar ligados a um mesmo elemento em B. Poderia ter a seguinte situação, saindo aqui o 3 para o 9 e o 1 também para o 9. Isso continuaria deixando ela sendo uma função, mas eu não posso ter duas setas saindo de A em direção a B, de um mesmo elemento, ok? Então, o que falta a gente determinar aqui? O diagrama de flechas já está feito, falta a gente determinar o domínio. Quem é o domínio? Lá da definição que eu falei na tela anterior, eu disse que o domínio são todos os elementos de A. Então, o domínio, que é denotado por D de F, é igual a menos 2, 0, 1 e 3, que é nada mais nada menos do que o conjunto A. O contradomínio também nós já temos que é quem? O B. Falei lá na definição que o contradomínio são todos os elementos de B, que é denotado por CD. Então, CD de F, contradomínio de F, é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 9 e 10. Falta a gente denotar quem? A imagem. Essa imagem é o que eu só posso saber após utilizar aqui o diagrama de flechas ou fazer todo esse processo aqui com a lei de formação da função. Então, quem é que vai ser essa imagem? Todos os elementos aqui de B que possuem algum correspondente em A. Ou seja, todos esses elementos aqui que tem uma setazinha apontando para eles vão fazer parte da minha imagem. Então, nesse caso, a imagem que é denotada por IM de F, imagem de F, vai ser igual a 0, 1, é isso? O 0, o 1, o 4 e o 9. São os elementos que estão associados aos elementos de A. Então, a imagem nesse caso é 0, 1, 4 e 9. Ok? Espero que tenham compreendido. Um abraço e até a próxima aula.